A Guerra da Espanha é uma carnificina. É a carnificina dos princípios verdadeiros e falsos, das boas e das más intenções. Quando elas estiverem cozinhando juntas no sangue e na lama, vocês verão o que se tornarão. Vocês verão o caldo que mexeram. Se há um espetáculo digno de compaixão, é o desses infelizes acocorados há meses em torno do caldeirão do feiticeiro, espetando seu garfo, cada qual se gabando do seu pedaço. Republicanos, democratas, fascistas e antifascistas, clericais e anticlericais, pobres pessoas, pobres diabos. A sua saúde. Pense, meu ouvinte, que você está lendo qualquer coisa com a forte sensação de que o narrador está aos berros, gesticulando exasperado, num misto de revolta e vontade de matar alguém. Em Os Grandes Cemitérios sob a Lua, Georges Benanot parece tão puto da vida que é como se fosse pular das páginas e te dar um sacode. Georges Benanot é um escritor e jornalista francês nascido em 20 de fevereiro de 1888. Faz parte de um grupo de autores católicos franceses, todos nascidos no final do século XIX, que desejava restaurar os valores católicos a partir da literatura. Católico rigoroso e de temperamento colérico, passou a vida tentando consertar um mundo sem conserto, cercado de conflitos criados por ele mesmo. Por isso, exilou-se várias vezes, uma delas no Brasil, onde viveu por 7 anos. Foi um jovem idealista que desejava uma França sob a égide do catolicismo. Aos 20 anos de idade, foi atraído pelo Camelot du Roi, organização juvenil católica monarquista fundada em 1924 e ligada à ação francesa, cujos membros eram conhecidos pela militância por meio de ações políticas, culturais e sociais frequentemente provocativas, criticando o republicanismo e o secularismo, defendendo a restauração da monarquia na França. A Ação Francesa foi um movimento político e social fundado em 1899 por Maurice Barrès e outros intelectuais visando promover o nacionalismo católico e monarquista na França. Opunha-se ao liberalismo, ao socialismo e à república laica, defendendo um retorno a valores e estruturas mais conservadoras. Teve grande influência durante as primeiras décadas do século XX, especialmente entre intelectuais e estudantes, destacando-se por sua estética e retórica. Benanot começa a carreira no jornalismo em 1918 e escreve para vários periódicos, entre eles o Le Figaro e Le Temps. Suas reportagens abordavam a vida rural, questões sociais e eram marcadas por uma perspectiva católica. Durante a década de 1930, ele se tornou conhecido por artigos que denunciavam o fascismo e o totalitarismo. Estreia como romancista em 1926, quando publica Sob o Sol de Satã. Suas obras exploram temas de fé, moralidade e a luta interna entre o bem e o mal. Critica a corrupção do mundo e da Igreja, cuja estrutura eclesiástica aprendeu a lidar com as conveniências políticas do sistema. Queixa-se dos padres que permanecem impassíveis ante a situação da Igreja e seu conformismo com o mundo moderno. Enfatiza que o sofrimento é condição de santidade e que nos redimimos quando recusamos a acomodação ao mundo. Afonso Arinos, político e diplomata brasileiro, foi um grande amigo de Benanot. Num de seus artigos publicados durante a Segunda Guerra Mundial, fez importantes afirmações sobre o companheiro. Ele disse, abre aspas, Benanot é um mestre, é o mais alto exemplo de intelectual no Brasil de hoje. Pouco importa, não seja ele brasileiro, se é para nós que também fala, quando pensa ou procura falar aos franceses. Nunca a função social do intelectual foi clara e simples como no nosso tempo. Dizer a verdade. Mas simples não é o mesmo que fácil, e nem sempre a verdade pode ser dita. Há, porém, uma etapa preliminar para a expressão da verdade. E esta todos nós podemos praticá-la. Não pactuar com a mentira. Não mentir, não afirmar o falso, não se curvar covardemente diante dele. Eis o primeiro passo em direção à verdade. E Benanot, se nem sempre está em condição de proclamar a verdade, pelo menos não perde um só ensejo de denunciar a mentira, ainda que ela se encontre do mesmo lado que ele na barricada. Além disso, ele nos mostrou também que podemos marchar para o futuro sem o esquecimento da nossa herança cultural humanística e cristã. Esta atitude, que representa a mais arriscada posição da sua inteligência em defesa da verdade, lhe tem valido, como é natural, agressões dos dois lados, dos bem-pensantes e dos radicais simplistas. Segundo o crítico literário Otto Maria Carpo, Grande Cemitério sob a Lua
é de uma força imensa de expressão. Desde Rousseau não se leu coisa semelhante em língua francesa. Mas esse panfleto já se dirige contra os católicos da direita. No fim, Bernanos falava como um radical de esquerda, mas não mudara. Ficou mesmo cruzado da fé e da honra contra a hipocrisia, contra a corrupção dos valores, contra um mundo que, na direita e na esquerda, talvez nem possa existir sem esses defeitos, próprios de todos os que não são santos. Quando a Guerra Civil Espanhola eclodiu, Jorge Bernanos já estava morando na Espanha com a esposa e os 6 filhos. Era uma vida difícil. Bernanos se recuperava de um acidente de moto sofrido em 1933 e por hora sobrevivia apenas do que escrevia. Em outubro de 1934, muda-se para Palma de Mallorca, onde conclui o livro que mais tarde seria considerado sua obra-prima, Diário de um Pároco de Aldeia. A partir daí, Bernanos tem mais tempo para acompanhar a política espanhola. Na época, os Moderados, um grupo de centro-direita que congregava católicos, monarquistas, conservadores e republicanos direitistas, acabava de perder o poder para a Frente Popular, uma coalizão entre socialistas, comunistas, anarquistas e republicanos de esquerda. Como tem críticas a ambos os lados, resolve publicá-las em artigo para o seminário católico editado por dominicanos franceses chamado Sept. É desta iniciativa que se originam os primeiros registros que mais tarde se converterão em Os Grandes Cemitérios sob a Lua. Em 1936, essas forças políticas estavam organizadas em 2 grandes grupos, a Frente Popular Republicana, que agregava anarquistas, comunistas e republicanos, e a Frente Nacional, nacionalista, com carlistas, católicos, fascistas, falangistas e monarquistas. A guerra estoura em julho e nos 2 primeiros meses, Georges Bernanos mostra simpatia à falange, entusiasmado pela ação enérgica de uma direita contra os inimigos da fé. Impactado pela ferocidade do conflito, no entanto, a partir de setembro revê o posicionamento e em novembro, ante a selvageria da repressão nacionalista, opta por tornar-se voz dos acontecimentos. A decisão de escrever Os Grandes Cemitérios sob a Lua é tomada aqui. Ele diz: resolvi escrever tudo o que sinto e o que penso sobre a época em que vivo, em intenção aos humildes Bernanos desconhecidos que devem existir em algum lugar do meu país sem se conhecerem. Deixa a Espanha em março de 1937, quando perde o manuscrito de Os Grandes Cemitérios sob a Lua. Em maio, dedica-se a reescrevê-lo e um ano depois é publicado. Além de denunciar a barbárie, por meio do livro Bernanos alerta seus conterrâneos para o totalitarismo comunista e fascista, sem esquecer do totalitarismo silencioso das democracias capitalistas, prevendo que serão descristianizadas. Além disso, Os Grandes Cemitérios sela a ruptura de Georges Bernanos com a ação francesa. A obra tem como unidade o coração e a alma do autor, que empreende uma reflexão moral ao longo do texto. Ao encarar o horror, sente-se acusado por sua própria consciência católica, incapaz de separar-se de suas fraquezas. Ele diz: o espetáculo da injustiça me deprime, e é provavelmente porque ele desperta em mim a consciência da parte da injustiça de que sou capaz. Essa e outras confissões em Os Grandes Cemitérios cativaram-me muito. Bernanos coloca-se ao lado do leitor e não acima dele para dar seu testemunho e contar como o afeta. Revira o íntimo para tomar consciência de seus erros e expor as próprias culpas como um católico fiel. Para mim, há uma consequência subjacente nisso. Sua confissão pública dá testemunho de fé com grande poder catequético. Para o escritor franco-espanhol Michel de Castillo, o que escandaliza o cristão Bernanos, mais do que a atrocidade do terror, é a sua justificação teológica, encarnada nesta palavra, cruzada. Nessa confusão, ele vê um pecado de simonia, a Igreja da Espanha vendendo a consciência cristã por vantagens políticas, e, porque ele teme que Roma, por sua vez, negocie com o nazismo germânico, na esperança de salvar seus interesses imediatos, ele teme que, de concessão em compromisso, a Igreja se livre do que resta de honra cristã. Miguel prossegue observando que, para Bernanos, a liberdade cristã constitui o último baluarte contra a barbárie das ideologias totalitárias. A honra cristã se ergue contra as pretensões do Moloque estatal. Sem consciência moral, o homem se encontra desarmado diante da ideia totalitária. Na introdução de Os Grandes Cemitérios sob a Lua, o autor fala da inocência das crianças e que busca a cada livro encontrar a linguagem dos pequeninos que leva ao céu, em contraste a toda a violência da qual foi testemunha. No início da primeira parte,
recorda ter dito em 1930, abre aspas, jurei comovê-los com simpatia ou cólera, pouco importa, fecha aspas. Uma referência à época do Grande Medo, em que o pânico se alastrou entre os campesinos franceses de julho a agosto de 1789, isto é, no fervo da Revolução Francesa. Essas pessoas, temendo que a elite estivesse planejando algo contra eles, saquearam casas, destruíram propriedades e documentos de dívidas. 7 anos depois, Bernanos vocifera indignado contra a cólera dos imbecis, aos intelectuais e ao homem de classe média, onde acabo vendo um paralelo com o homem massa de Ortega y Gasset. E quem são os imbecis para Bernanos? Ele explica. A experiência demonstrou-me há muito tempo que o imbecil nunca é simples e muito raramente é ignorante. O intelectual deveria, portanto, por definição, parecer-nos suspeito? Certamente. Chamo de intelectual ao homem que dá a si mesmo esse título, em razão dos acontecimentos e diplomas que possui. Não falo, evidentemente, do erudito, do artista ou do escritor cuja vocação é criar, para os quais a inteligência não é uma profissão, mas é uma vocação. O intelectual é com tanta frequência um imbecil que deveríamos tomá-lo para sempre como tal, até que nos tenha provado o contrário. Ele também acredita a democracia e a massificação do mundo, o surgimento do homem idiota. Usa um contraste para exemplificar o fenômeno ao recordar o que era o homem militar no período da monarquia, que servia em nome da honra, versus o soldado nas democracias modernas, sujeito comum que da noite para o dia é transformado em combatente à espera de cumprir o dever para então voltar à sua vidinha. Vocação e honra são questões muito caras a Bernanos. Bernanos vê que o homem do seu tempo foi dessensibilizado e, portanto, imbecilizado pela normalização da violência por meio da comunicação de massa, ao mesmo tempo em que ocorreu seu afastamento da fé, que o incapacitou de ver o sofrimento como meio de santificação. Identifica que parte do poder moderno advém do poder dos metacapitalistas, que com uma canetada infligem fardo e miséria universal, algo que um comerciante do século XVIII consideraria impensável. Aponta que por terem se tornado os financiadores do progresso moderno a partir do fomento da ciência experimental, os donos das grandes fortunas têm poder até sobre as guerras, de onde extraem ganhos. Reconhece que tamanho poder fez a cristandade balançar. Ela que até então vinha retardando a sujeição da humanidade ao dinheiro por preservar a hierarquia das grandezas humanas, entre elas a honra. O rico, por sua vez, foi lentamente e por meio da economia transformando as leis e os costumes, chegando na moral. A seguir, ele faz uma análise sobre o que se tornou a França democrática comandada por burgueses em comparação à monarquia. Abre aspas. Não acredito que a monarquia permitiria se deformar tão gravemente a feição do meu país. Tivemos reis egoístas, ambiciosos, frívolos, alguns maus. Duvido que uma família de príncipes franceses careceria do sentido de nação a ponto de permitir que um punhado de burgueses ou pequeno-burgueses, homens de negócio ou intelectuais, bradando e gesticulando no primeiro plano, pretendessem desempenhar o papel da França, enquanto o nosso velho povo, tão orgulhoso, tão sábio, tão sensível, se tornasse pouco a pouco essa massa anônima que se chama um proletariado, fecha aspas. Nas páginas 95 e 96, ele conta o comecinho da Guerra Civil Espanhola e no que se transformou a Falange, uma polícia auxiliar do exército, encarregada do serviço sujo. Entre as páginas 105 e 108, o autor vai comentando como as pessoas normais se transformaram em assassinos sanguinários durante a guerra. Na página 110, critica o bispo de Maiorca pela conivência com a carnificina. Denuncia que havia padres passivamente dando absolvição a pessoas sequestradas para na sequência serem executadas sem um julgamento. Bernanos parte de Maiorca rumo à França na primavera de 1937. Fica chocado ao constatar que os direitistas franceses parecem tão dessensibilizados frente à violência quanto os espanhóis. Não se importam que italianos fascistas e alemães nazistas estivessem entre os espanhóis fazendo o serviço sujo. Adiante, retoma o relato dos horrores da Guerra Civil Espanhola que não comovem seus compatriotas para descrever aquilo que classifica como regime de terror e regime dos suspeitos, ambos vigentes durante o conflito. O regime do terror refere-se ao controle autoritário e à repressão brutal implementada pelos republicanos, especialmente os anarquistas e os comunistas, no território controlado pela República. Empregaram violência em larga escala no combate aos inimigos ideológicos, buscando estabelecer uma ordem social que correspondesse às suas ideias revolucionárias.
perseguiram intelectuais, sacerdotes e qualquer pessoa vista como suspeita de ser contra-revolucionária, promovendo execuções sumárias, a destruição de igrejas e o uso de tribunais populares. Especialmente repugnante foi a matança de padres, freiras e fiéis simplesmente por serem católicos. O regime dos suspeitos foi adotado pelos franquistas na forma de vigilância e perseguição constantes, onde qualquer pessoa ou grupo que fosse considerado suspeito de simpatias com a República ou com ideais democráticos podia ser preso, torturado e executado. Essa forma de repressão, para Bernanos, era uma das características do autoritarismo fascista, que, embora menos ideológico, em termos de revolução, mantinha uma opressão constante e sufocante sobre a população. Segundo Georges Bernanos, ambos os regimes corrompiam a alma ao destruir a humanidade das pessoas envolvidas na violência. Mesmo sendo crítico da violência republicana, nunca se alinhou plenamente ao regime de Franco, vendo-o também como um movimento que destrói a verdadeira moral cristã e a liberdade individual. Ele via a Guerra Civil Espanhola como um reflexo das tensões mais amplas que assolavam o mundo na época, com a ascensão do totalitarismo e a crise das instituições tradicionais, especialmente a Igreja. Ao testemunhar o horror da Guerra Civil Espanhola, se reafirma como monarquista católico. Na página 123, ele relata que em Maiorca, de um dia para o outro, foi criado em cada aldeia um comitê de depuração falangista, composto de gente comum. Relata com particular horror que os jovens incumbidos de cumprir as sentenças, isto é, capturar e executar sumariamente, agiam embriagados pelo pavor que repentinamente inspiravam. A certa altura as execuções eram tantas que os inimigos da vez eram detidos e na sequência executados dentro dos cemitérios, poupando tempo e recursos com deslocamentos. Inclusive, havia um camisa negra enviado pelos fascistas para organizar o terror em Maiorca. Para Bernanos, alguns participantes das matanças aproveitaram a onda de violência para eliminar judeus e muçulmanos sem remorso. O autor também observa que os militares espanhóis católicos se apegaram aos aspectos exteriores da fé, às absolvições irregulares ou inválidas, para ignorar sem culpa o exame de consciência. Bernanos relata que, enquanto esteve na ilha, a imprensa francesa nada disse sobre o que fascistas, com beneplácito do bispo, andaram fazendo em Maiorca. Recorda que no período de maior terror houve expressivo aumento no número de fiéis com a consciência culpada e que não sabia como se confessar. Tentando remediar a situação, um padre tem a infeliz ideia de criar um impresso contendo uma fórmula abreviada do exame de consciência, que, como consequência, resultou em incontáveis confissões sacrílegas. Na página 164, Bernanos avalia que a guerra civil é desejada por um pequeno número, mas é antes de tudo a revolução de um complexo psicológico, que eleva os diretamente envolvidos nos conflitos a um nível atroz de embrutecimento. Abre aspas. O adversário não é um homem que deve ser reduzido, mas suprimido, a sociedade se declarando decididamente incapaz de fazê-lo se reintegrar. Trata-se de um fora da lei. A lei não protege mais. Ele só pode esperar piedade. Ora, em uma guerra civil, todo ato de piedade seria o exemplo lamentável para a tropa. Não pensem os senhores que os combatentes do general Franco teriam suportado ver empalada por mouros esfarrapados, espanhóis que pediam perdão em sua própria língua, se não acreditassem na palavra de seus chefes, que lhes diziam que esses compatriotas eram monstros. Não existe piedade na guerra civil, não há justiça. Fecha aspas. Na página 166, ele diz, abre aspas, durante meses em Maiorca, as equipes de matadores rapidamente transportadas de aldeia a aldeia por caminhões requisitados para esse fim, abateram friamente, à vista de todos, milhares de indivíduos julgados suspeitos, mas contra os quais o tribunal militar teve de renunciar a invocar o menor pretexto legal. O Monsenhor Bispo de Palma estava ciente desse fato, como todos. Fecha aspas. Na página 176, Bernanos critica duramente a justificativa franquista de que as matanças são uma cruzada. Em muitas páginas reclama da conivência do clero, até por temer que tudo que viu na Espanha, a depuração cruel e assassina, se repita na França. Mas mais que acusá-lo da conivência com o horror do momento, ele atribui aos padres a responsabilidade, face à sua omissão pastoral e catequética, de os operários terem se tornado presas fáceis do comunismo. Esses padres limitavam-se a reprimendas de cunho moral, do tipo passar sermão nos fiéis que enchiam a lata depois de se matar de trabalhar por salários de fome, em vez de fazê-los mirar o alto e a eternidade para suportar as mazelas cotidianas.
Quando a corda esticava demais e essa gente se rebelava contra os abusos dos patrões, assistiam impassíveis à repressão. No capítulo 3 da segunda parte, aborda a transformação da fé católica nos franceses, antes viva e conectada à história da Igreja, numa expressão protocolar afastada da vida dos santos, que sempre foram para os católicos exemplo a ser conhecido, celebrado e seguido. Como evidência, afirma que os fiéis vão às paróquias cumprir preceito e desconhecem a história de vida do patrono. Pior que isso, preocupando-se sobremaneira apenas com o 7º mandamento, não roubar, em vez de guardar todos igualmente. Indigna-se com a incapacidade das pessoas correlacionarem degradação espiritual e moral do clero e suas consequências sobre os fiéis, enfatizando que os católicos devem voltar-se para os exemplos contidos nas vidas dos santos. Bernanos considera o advento de Santa Teresinha no século XX um alerta de que perderemos nossa fé se não voltarmos a ser inocentes e que, em vez de se adequar à imposição política do momento, agarremo-nos ao Evangelho, deixando que responda por nós. Perto do fim do livro, queixa-se que, desde Descartes, a modernidade tem explicação científica para tudo, deixando de lado a fé e toda a tradição de milagres e mistérios da Igreja. Essa divisão entre fé e ciência não eliminou o sobrenatural da nossa existência, que para o bem e para o mal ainda age sobre nós. Para mim, em Os Grandes Cemitérios sob a Lua, Georges Bernanos grita até não poder mais para a urgência de corrigirmos a catequese sem vergonha e o mau costume com jeitinho, porque não estamos nos dando conta, enquanto é tempo, de que caminhamos rumo ao abismo que leva à morte eterna. Quase dá para sentir uns pescotapas seguidos de: você vai continuar agradando a si mesmo ou vai pegar a sua cruz e oferecê-la a Cristo? Bernanos, em seu vigor colérico, é indispensável para esse século de apoteose da ciência, onde tudo virou matéria, equação ou psicologia, enquanto o mundo espiritual está aí, agindo sobre nós, cada vez mais atomizados, descrentes, hedonistas e egoístas. A escrita furiosa, distribuindo críticas para todos os lados, é a postura sincera de apontar o erro onde o vê, independente de simpatia pessoal, intelectual ou ideológica. O compromisso de Bernanos é com a Igreja de Cristo, e seus esforços em defendê-la são autênticos, sem atenuações, muito menos fingindo ser quem não é para ficar bonito na foto. Eu já tinha lido Nova História de Mochete, Diário de um Pároco de Aldeia. Ao contrário do que acontece com a maioria, foi só em Os Grandes Cemitérios sob a Lua que compreendi a grandeza desse francês de coração brasileiro. Por um sem número de vezes refleti se não estava consentindo o mal, fugindo do sofrimento humilde, resignado silencioso por mundanismo, colocando intenções no terço diário para serem traídas na primeira vacilada, rezando por hábito em vez de meditar como contribuir para a reforma interior que aproxima de Deus. Despeço-me agradecendo a você que ficou até o final para ouvir essa partilha, recomendando enfaticamente que leia Georges Bernanos. Acredite-me, irá te fazer um grande bem.